Olá, querido aluno e querida aluna, seja bem-vindo ou bem-vinda à primeira aula desse canal. Meu nome é Giovanni Parente e esse é Aprenda Aqui. Hoje você verá na prática como é simples fazer um resumo. Antes de começar, quero te pedir que deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sino de notificações. Assim você me ajuda e, como forma de gratidão, faço umas aulas para você fazer sucesso na escola. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Mas, profe, o que é um resumo? Se você ainda não sabe, em poucas palavras, o resumo é a redução de um texto. Ou seja, o resumo serve para fazer um texto muito grande e ficar pequeno. Mas calma, não vai sair cortando ou removendo frases do seu texto apenas para torná-lo pequeno. Não é assim, isso não é resumir. Para resumir um texto, você deve ter cuidado para não remover partes importantes do seu texto. Quer fazer um teste? Tente contar como foi seu dia quando a noite chegar. Calma, vamos praticar, você vai entender. Vamos ler o texto É Hora da História, de Graça Boqueto, publicado no site Escola Educação por Yasmin Franco em 2019. O texto começa assim. Abre aspas. Heloísa é a professora de uma turma de crianças de 6 anos. Ela adora contar história para seus alunos. No final do horário, as crianças sentam-se no chão, de frente para a professora, ficam quietinhas e curiosas, aguardam. A professora começa a história dizendo: a história de hoje é A Hiena Teimosinha. A professora conta a história, mostra as gravuras do livro e faz perguntas. Hélio diz: que história legal! Professora, conta outra. Heloísa responde: hoje não há mais tempo. Amanhã vocês conhecerão a história do hipopótamo comilão. Combinado? Graça a Boqueta. Então você me pergunta, como resumir esse texto? Eu te respondo, sobre o que o texto fala? Bem, eu te ajudo a responder. O texto fala de uma professora. E essa professora se chama Heloísa. No texto também diz que essa professora adora contar a história para seus alunos. Você pode escrever assim. O texto afirma que a professora adora contar histórias para seus alunos. Ok? Heloísa conta a história de uma hiena para seus alunos. Então vamos colocar. E Heloísa, deixa eu colocar acento aqui, conta a história de uma hiena teimosinha para seus alunos. Opa, errando demais. Conforme o texto, os alunos gostam de ouvir essas histórias e pedem mais histórias para a professora, certo? Continuemos. Segundo o texto, vírgula, os alunos gostam e pedem mais histórias o que mais? Lembrei. Mas a professora diz que não há mais tempo, né? Mas a professora diz que não tem mais tempo. Então ela promete contar outra história numa próxima aula. Então ela promete contar outra história na próxima aula. Deixa eu colocar assim aqui, próxima aula. Beleza? Isso mesmo, fiz um resumo do texto, simples assim. O texto que era grande agora está bem menor, porém sem perder o sentido original. Viu como é simples resumir um texto? Observe que não se trata de remover frases do texto de qualquer forma. O que fiz foi apenas contar o texto da forma mais curta, ou seja, conforme entendi o texto, resumi com minhas próprias palavras. Não precisei tirar nenhuma parte importante do texto, sacou a ideia? Agora deixa eu te dizer uma coisinha. E se a gente resumir esse texto em uma frase? Então você me pergunta, mas prof, é possível? Eu te respondo, claro que sim, veja. O texto fala de uma professora que conta a história para seus alunos. Viu como é simples? Mas preste atenção, essa frase que resumiu o texto só foi bem compreendida porque você já conhecia as informações anteriores. Para que alguém entenda seu resumo de forma clara, é bom que você forneça as principais informações de seu texto. Agora que você já sabe o que é um resumo, fica fácil fazer um, não é? Eu repito, resumir não é remover frases do seu texto. Resumir é sintetizar seu texto. Sintetizar significa contar as partes mais importantes, aquelas que possuem informações suficientes para a gente entender. Vale dizer que quando você lê um texto com paciência e compreensão do que está sendo dito, fica mais fácil para você resumir.
Bem, pessoal, essa foi a primeira aula de muitas que virão. E você já sabe, né? Se tiver alguma dúvida, opinião ou sugestão, deixe nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Ou se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado e um grande abraço. Até o próximo.